Olá, pessoal. Este é mais um episódio do Profissionais ASA 2026 e hoje eu tenho a honra de conversar com a Thaís Carpenedo, que é diretora executiva da Ciplan do Grupo Vicat. Thaís, muito obrigada por aceitar o convite, por compartilhar conosco aí a sua experiência, né, como executiva, numa indústria, né, na indústria do cimento, que é tão relevante aí para o mercado brasileiro. Eu te agradeço o convite, Liliane. Fico muito honrada em estar aqui com vocês nesse projeto que é feito por mulheres e para mulheres, que é uma causa que tem no meu coração. Então, quero te agradecer o convite e a oportunidade de estar com vocês hoje. Obrigada, Thaís. A primeira pergunta que eu tenho aqui para fazer é sobre governança em empresa familiar, né? A Vicat, ela é uma empresa de origem familiar que, mesmo sendo listada na Bolsa, na França, ela mantém o controle pela família Vicat. Você, apesar de não ser da família, né, você cresceu nesse ambiente da indústria cimenteira. E hoje você atua diretamente como executiva nesse setor de uma empresa familiar. Como que você enxerga, na prática, a questão da governança corporativa dentro de uma empresa familiar, né? Especialmente a questão do equilíbrio entre gestão, família e o próprio mercado, né? Como que você enxerga tudo isso? Bom, primeiro, acho que para dar um pano de fundo, né, para vocês entenderem um pouco mais de como é a governança da Ciplan, nós somos, como você bem mencionou, uma empresa controlada pelo Grupo Vicat, que tem capital aberto na Bolsa de Paris e que permanece tendo controle da família Vicat. E no Brasil, nós temos, além do sócio controlador, nós temos também um sócio minoritário, que é da uma família brasileira, que foi quem começou esse plano aqui no Brasil, que é o Grupo Atala. Então, nós temos aí a complexidade de termos duas culturas, né, coexistindo, e de uma família, primeiro, né, de uma empresa que era gerida, né, de forma mais familiar mesmo, com a família estando à frente do negócio, e que foi adquirida por uma empresa que já tem uma gestão mais profissional, com o fator de estar listada na Europa, né, que tem controles mais rigorosos e uma legislação diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Então, acho que esse foi um casamento muito feliz, primeiro porque aportou muito conhecimento para a Ciplan, permitiu que a gente conseguisse se desenvolver em termos de governança. Então, nós estabelecemos um conselho de administração, né, definimos alçadas, bastantes Uhum. controles internos, amadurecemos em termos de transparência da informação, e temos o privilégio aqui de poder aprender no dia a dia com duas famílias que respiram esse negócio e vivem isso há muitas gerações. Então, eu entendo que a governança é fundamental para garantir que o negócio tenha accountability, que ele tenha informações transparentes, para ajudar, né, os nossos acionistas na tomada de decisão, mas, sobretudo, para nortear como nós, profissionais executivos aqui da empresa, devemos agir. E nós temos, que eu acho que é um privilégio mesmo, né, como eu mencionei, de ter a família próxima, de podermos aprender com a cultura deles. Né? Então, a gente herda um pouco da cultura familiar, mas tem a governança orientando a condução dos negócios. E eu acho que é uma combinação feliz, porque no fim do dia a família tem um compromisso muito grande com o negócio, com quem decide investir com eles. Eles têm que honrar as gerações que vieram antes e garantir a sustentabilidade do negócio para as gerações que virão depois. Porque o executivo ele tem um ciclo, né, dentro das empresas e as famílias ficam. Então, a gente acaba tendo que ter uma responsabilidade ainda maior em relação às decisões que são tomadas, porque elas não são só para quem está aqui hoje, ela é para as gerações que virão também. Então, a governança, sem dúvida, garante, né, que a gente consiga trabalhar dentro do que a família espera de nós, dentro do que o mercado
precisa de informação para garantir a transparência do negócio e dar segurança para que os profissionais possam trabalhar com base em fatos e dados. Perfeito, Thaís, e era exatamente isso que eu ia falar. Se existe um desafio maior, né, em relação à responsabilidade, à sua responsabilidade como executiva, né, além do desafio de você ter uma cultura diferente, né, uma cultura de um país diferente, e me parece que para você isso foi muito tranquilo, por a empresa já ter uma estrutura muito boa de governança, né? Eu diria que é um ganha-ganha, Liliane, ter a oportunidade de ter a família por perto e ter a oportunidade de aprender sobre uma outra cultura. Como eu falei aqui, eu sou muito a favor das causas aí das mulheres, de qualquer tipo de diversidade, né? Eu acho que isso me toca de forma especial porque eu gosto de conhecer quem é diferente, gosto de aprender com quem é diferente de mim. Então, a gente ter a oportunidade de trocar experiências, ser questionado, poder fazer diferente, e, sobretudo, ter a responsabilidade de honrar a, a confiança, né, que os nossos acionistas depositam em nós para a gente poder administrar o dia a dia da empresa, cuidando das pessoas que estão aqui, da sociedade que está em torno, né? As famílias têm um compromisso muito grande com as questões de sustentabilidade, de educação. O Grupo Vicar tem uma associação, Luiz Vicar, que promove iniciativas nesse sentido. O Grupo Atala é muito próximo da Cruz Vermelha. E, enfim, durante toda a história, né, das famílias, eles sempre buscaram não só o desenvolvimento do negócio, mas também da sustentabilidade, Social. Uma responsabilidade social grande, né? Um Uhum. compromisso com todos os espectros do ISD, né? Da gente ter, de fato, uma governança robusta, um compromisso com a sociedade e com o desenvolvimento sustentável do nosso negócio. Perfeito. Não me resta dúvidas, Thaís, de que para você deve ser um orgulho enorme fazer parte desse corpo executivo, né, com essa responsabilidade tão grande aí, não apenas do crescimento da empresa, né, mas da sociedade como um todo. Thaís, a minha segunda pergunta aqui, ela é uma pergunta bem atual e, né, relacionada e até com o momento político e econômico que a gente vive hoje no Brasil, né? Eu gostaria de saber também a sua opinião sobre o investidor estrangeiro no Brasil, né? Como que esse investidor estrangeiro ele enxerga um investimento, fazer um investimento aqui no Brasil? A gente teve aí o caso prático, né, da Vicar, que adquiriu a Ciplan, né? E, e como que você enxerga tudo isso, assim, do ponto de vista de ser do investidor, ele enxergar mais risco aqui no Brasil ou não? Ele enxerga mais oportunidade? Ou é uma mescla das duas coisas, né? E ele consegue lidar muito bem com isso? Qual que é a sua visão a respeito do investimento estrangeiro no Brasil? A meu ver, Liane, é inegável que o Brasil continua sendo um mercado de grandes oportunidades, sobretudo no segmento de infraestrutura, né, que é o nosso caso. Obviamente que a gente tem que ter segurança para investir, né? E nem sempre no Brasil, um mercado que é bastante regulado, que a gente tem uma certa insegurança jurídica, enfim, esse risco ele tem que ser levado em conta também. Mas, na nossa experiência, a gente vê o retorno para os investidores, desde que a empresa foi adquirida, ela bateu recordes após recordes com o passar dos anos. A gente vê um apetite grande a seguir reinvestindo. Eu sinto que eles acreditam muito no time, no compromisso que a gente assume, que a gente honra. Então, a nossa experiência aqui ela é muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, eles também têm a preocupação, né, da gente ter um time robusto para garantir que a gente está agindo, né, de forma previsível, com uma boa estrutura de governança e um bom retorno para o capital.
No ano passado, inclusive, nós fizemos uma aquisição da maior concreteira de Goiânia. Então, acho que isso é uma boa resposta em relação ao trabalho que está sendo feito e ao quanto eles acreditam que a gente tem condições e tem crescido aqui no Brasil. Ótimo, Thaís, com certeza. Eu acho que a gente tem uma visão de risco, mas eu acho que dá para mitigar, né, com um corpo bom, né, um corpo de executivos bons, antecipando determinados riscos e conduzindo as coisas da forma melhor possível, né? Ótimo, Thaís. Agora eu gostaria da sua opinião, da sua recomendação, assim, para as pessoas, né, para profissionais, principalmente mulheres, que querem atuar neste mercado, né, que querem atuar numa indústria. Que conselho que você daria, né, como executiva, aí já desde nova, tá, sempre esteve nesse mercado da indústria, né? Que conselho que você daria para novos profissionais, né, principalmente as mulheres, para ingressar nessa indústria, até mesmo na indústria cimenteira? Bom, Lili, eu estou há quase 15 anos no cimento e eu estou sempre aprendendo. Então, todo dia para mim é uma oportunidade para eu fazer algo diferente, tentar fazer melhor o que a gente já vinha fazendo e buscar novas oportunidades. E eu costumo dizer que hoje eu me considero mais cimenteira do que advogada em si. E isso me deu uma outra visão para a minha atuação dentro da empresa, né? A gente, como jurídico numa indústria, a gente está sempre numa área que é de apoio, né? Operação, estamos aqui para dar segurança para os negócios, para viabilizar. E eu acho fundamental conhecer o negócio. Se um advogado entra numa indústria, ele tem que se dedicar a conhecer o processo produtivo, os diferentes stakeholders, para a gente conseguir aportar mais valor para o nosso trabalho e ser mais viabilizador de negócios do que ficar dando parecer jurídico, né? Aqui todo mundo é colega, todo mundo trabalha junto e a gente tem até um desafio de fazer a ponte, né, com os escritórios que às vezes têm um perfil mais conservador, enfim, até por um posicionamento de risco. Na indústria, a gente não tem opção, a gente está junto com o negócio, né? E a depender da sua atividade, que eu diria que é quase toda, o risco é inerente ao empreendedorismo. Então, a gente tem que conseguir mitigar o risco e trazer segurança para a operação. E conhecer com profundidade o negócio é fundamental. Diria que o ponto, inclusive, que eu trouxe, né, de ser mais cimenteira hoje do que advogada, é que eu entendo que é importante saber o que a gente sabe, mas é mais importante tentar saber aquilo que a gente não sabe e se cercar de pessoas boas, que têm perfis complementares, conhecimentos complementares, para a gente, como um time, conseguir entregar um resultado melhor para o acionista. Perfeito, Thaís. Não só estar ali na técnica, né, mas também participar, estar na prática ali da empresa, respirar o negócio, vivenciar o negócio, né, estar dentro mesmo da fábrica, né, e passar ali por todos os processos. Eu acho que essa é uma forma necessária até para que você consiga conduzir tudo aí dentro de uma cimenteira, né? Thaís, então acho que é isso. Eu gostaria muito de agradecer seu tempo aqui conosco hoje, né, por ter trazido aí todo esse seu conhecimento, essa sua experiência. Foi muito bom, tá? Quero te agradecer muito e eu espero recebê-la em breve, pessoalmente aqui no escritório, tá? Para bater mais papo, para você também conhecer a gente trocar mais experiências. Vai ser um prazer, Liliane. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Meu nome é Liliane Campos. Eu sou advogada da área de Direito Societário do Azevedo 7 Advogados. E este foi mais um episódio da série Profissional Asa de 2026. Estamos na nossa 7ª edição e eu gostaria de agradecer a todos aí que estão nos acompanhando.